Bem-vindo à Escola de Negócios Business Academy. Eu gostaria de falar um pouco de mim. Meu nome é Moacir Galdeiro Júnior, sou professor. Ocupei nos últimos 12 anos cargos de gerência e supervisão, incluindo finanças e controladoria em grandes empresas. Fui gerente de projetos e key user na implementação de 2 ERPs, Microsoft Dynamics e o Oracle Finance. E também fui professor de contabilidade e finanças na pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas de 2003 a 2013. Além disso, tive ampla experiência em treinamento, coaching para gestores de finanças e empreendedores. Agora vamos falar um pouco desse curso. Curso de projeções financeiras para planos de negócios, ou business plan, como queiram. Nesse curso, nós vamos trabalhar, nós vamos desenvolver uma ferramenta para planejamento financeiro aplicado ao business plan. Então, vão haver muitas aulas práticas, no sentido de que nós vamos ter um modelo de uma planilha, na qual nós vamos fazer os lançamentos, para chegarmos ao final do curso com uma planilha que vocês vão poder usar para os seus próprios negócios. Tá bem? Vamos lá então. O objetivo desse curso é nós criarmos uma ferramenta para fazer projeções financeiras. E com isso, quantificar os resultados estimados de um negócio, assim como atribuir valor a esse negócio baseado em premissas pré-estabelecidas. Em outras palavras, nós vamos estabelecer alguns parâmetros, algumas previsões e vamos montar essa planilha baseada numa lógica do negócio para chegarmos às previsões financeiras e assim possamos atribuir valor a esse negócio. Ok? Então, antes da gente começar a pôr a mão na massa e trabalhar no Excel, eu queria trazer para vocês um exemplo de business plan. Um business plan que eu fiz há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás. E vamos abrir esse business plan, vamos mostrar para vocês o business plan terminado, para que vocês tenham noção da complexidade daquilo que tem que ser planejado antes de chegar na parte financeira. Tá bem? Então, vamos lá. Bom, aqui nós estamos com o nosso plano de negócios de uma empresa chamada Show Design. Então, como esse plano de negócios é? Então eu vou rodar aqui as páginas do plano de negócio, mas eu quero antes pedir para vocês um perdão, porque esse plano de negócio estava no formato A4 e aqui eu estou apresentando no formato Wide. Então, peço perdão se tiver algum erro de paginação, tá bem? Então, vamos lá. Plano de negócio Show Design KWZ Lite. A primeira parte, veja, eu não vou me ater muito a essas questões. Olha, nós temos um índice onde nós vamos ter todos os itens que vão ser versados aqui no plano de negócios. A propósito, nós vamos, depois desse curso, eu estarei preparando um outro curso falando de toda a construção do business plan. E aí nós vamos trabalhar todos esses itens que nós vimos aqui na folha separadamente, tá bem? A segunda parte, depois do índice, é o sumário executivo. O sumário executivo é geralmente a última parte que você faz do business plan. Por quê? Porque primeiro você desenvolve toda a lógica, todo o raciocínio mercadológico, macroeconômico, econômico, político, ambiental, que você vai fazer a avaliação da sua empresa. Depois que terminou tudo, vai fazer a parte financeira e depois que concluiu a parte financeira e a parte de avaliação da empresa, você volta e faz o sumário executivo. Porque aqui vai ser um grande resumo daquilo que o plano de negócio vai oferecer de informações. A terceira parte do plano de negócio, geralmente, é a descrição da empresa. Então, aqui nós vamos falar como a empresa nasceu, os sócios, quando foi fundada, se tem algum evento especial, se tem alguma coisa específica que vale a pena ser comentada. Também. Depois, missão, visão de futuro, que no caso passou para a próxima página, e o projeto da empresa. Então, o que nós estamos propondo com essa empresa? O que ela vai mudar no mundo? Isso é o que vai ser a tônica do business plan. Tá bem? Aí o histórico, como os sócios se encontraram, o que aconteceu, o que eles decidiram, onde a empresa foi fundada, etc, etc. Depois, existe uma parte da gerência da organização, como a organização está estruturada. Aqui um pequeno organograma e os mini currículos dos sócios. Depois, nós vamos passar para os serviços oferecidos. Então, que tipo de serviço a empresa vai oferecer?
no caso do serviço, se for uma indústria, que tipo de produto, se for um comércio, que tipo de produto você vai comercializar. Isso vem uma descrição bastante detalhada, inclusive com o fluxo do processo e como é realizado o trabalho desde o pedido de orçamento até a aprovação e execução. E aí, o detalhamento de cada parte do projeto. Então aqui, no caso, a empresa oferecia cenografia, produção técnica para um evento, fotos dos eventos. Todas essas fotos são fotos de eventos reais que nós fizemos na época. Depois, nós entramos no plano de marketing. Uma ressalva que eu queria colocar aqui é: o plano de marketing, quando eu fiz esse plano de negócio, ainda não contava com o fenômeno da internet. Então, o plano de marketing aqui, ele é um plano de marketing ainda dos livros da década de 2000, começo de 2001, 2002. Então aqui, plano de marketing, definição do negócio, cliente-alvo. Isso é uma questão, o cliente-alvo é uma questão muito importante, porque hoje nós tratamos de definição de cliente ideal, ou avatar, ou buyer persona, e essa definição ela se dá muito numa base comportamental, além da base demográfica ou a base específica de funções, no caso aqui de artistas e empresas. Qual é o core business, ou seja, o que a empresa faz? Core business é uma coisa interessante que a gente pode pensar, né? Porque se nós formos comparar uma empresa como a Copenhagen e perguntar com uma empresa como a Garoto, as duas vendem o quê? Chocolate? A princípio pode parecer que sim, mas a Garoto vende chocolate, a Copenhagen vende outra coisa. O core business da Copenhagen é a venda de presentes. Então ela pode se posicionar num preço muito acima do da Garoto, porque a fatia, o segmento de mercado que ela atua é o segmento de presentes, não é o segmento de chocolate. Então isso faz parte do business plan, então do plano de negócios. Nós temos que discutir todas essas coisas. Visão de futuro. Também nós vamos falar isso no próximo curso nosso, que é um curso só de business plan. Missão, de novo. Perfil do negócio. Então segue abaixo o relacionamento da empresa com o ambiente externo. Quando nós começamos a falar de perfil do negócio, nós vamos trabalhar uma coisa chamada diamante de Porter, onde nós vamos avaliar a relação da empresa, no caso aqui a Show Design, que está aqui, com todos os grupos de interesse que estão fora dela. No caso aqui a parte de cima, governo, economia, cultura. Da parte esquerda, mercado fornecedor, com todos os seus players. Do lado direito, o mercado receptor, ou os clientes, né, com todos os seus players também. E na parte de baixo, os concorrentes, diretos ou indiretos. No caso, nós podemos adicionar alguma coisa ainda aqui no sentido de produtos substitutos. Então, esta parte aqui é essencial para um business plan, um plano de negócio. Nós vamos olhar para essa figura e vamos desdobrar isso e fazer isso à exaustão. Então, governo, legislação fiscal, Receita Federal, como eles se relacionam com a empresa. Economia, então os eventos importantes, tanto é que nós estamos falando aqui de eleições, influência no crescimento do negócio, nós estamos falando de taxa de juros, salários, eu estou tentando perceber que ano foi isso, mas eu não me lembro. Cultura, então todos os aspectos que a empresa sofre influência em função da cultura, crítica do público, acesso à cultura, insumos locais, parcerias, etc. Mercado fornecedor. Quem são os players? Bancos e financeiras, fornecedores de equipamentos, fornecedores de insumos. Então aqui vocês podem observar que nós fazemos uma ideia de como eles afetam a empresa. Fornecedores locais estão com as regras do mercado local e comercializam com condições bastante favoráveis. Prestadores de serviços oferecem os mais diversos tipos de serviços. Mercado de trabalho oferece mão de obra no regime de cachê na época. O índice de informalidade é bastante grande, geralmente as pessoas trabalham para mais de um prestador de serviço ao mesmo tempo, desde que suas agendas se ajustem. Então, quer dizer, aqui nós vamos, o diamante de Porter ele serve para
que nós possamos formalizar como a empresa se relaciona com cada player de cada segmento. Mercado receptor, no caso dos clientes, agências de publicidade, produtoras de eventos e empresas, cada um de um jeito. Então, se você estiver falando de uma outra empresa, você vai ter outros tipos de cliente. Se é um B2B, se é um B2C, né? Então, se é B2B, empresa que vende para empresa, business to business, né? Nós vamos ter um tipo de cliente. Se é B2C, temos outro tipo de cliente, né? Então, seguinte, concorrentes diretos, aí tem algumas empresas de concorrência direta, substitutos não há. E aqui, quais são os princípios ou os valores que a empresa tem, exercita para poder pautar suas ações. Então a empresa busca divulgar interna e externamente os princípios que orientarão suas iniciativas. Aqui no caso, ética, e aí um pequeno texto, sem barreiras, espírito de equipe, pontualidade e precisão, qualidade. Uma vez que nós fizemos isso, nós vamos passar para uma outra ferramenta chamada SWOT. No caso aqui são forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, nós vamos fazer análise SWOT e a partir dessa análise SWOT nós vamos tomar algumas ações. Veja, nós olhamos para o ambiente, identificamos quais são, como é que o ambiente de forma geral se relaciona com a empresa. Agora nós vamos fazer a análise SWOT. A análise SWOT, ela tem, eu vou avançar um pouquinho aqui, então nós temos aqui, ó, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Que tipo de ação nós podemos tomar? Nós podemos tomar 3 ações. Ações de alavancagem, que é usar as nossas forças para aproveitar as nossas oportunidades. Então, a gente está falando de estratégia de empresa. Nós vamos usar as nossas forças para aproveitar as oportunidades que o mercado nos dá. Veja, nós avaliamos o mercado lá no Diamante de Porter. E aqui nós vamos fazer o quê? Que tipo de ação nós vamos tomar? Ações de limitação, ou seja, eu vou usar as minhas forças para limitar as ameaças que podem estar contidas no mercado. Ações de vulnerabilidade, olha, eu entendo que nesse caso aqui eu tenho pouco capital para aproveitar uma oportunidade. Então eu tenho uma vulnerabilidade e preciso tomar uma ação para resolver isso. E ações de problema, ou seja, eu tenho uma fraqueza e estou submetido a uma ameaça. O que eu preciso fazer para mitigar esse tipo de coisa? Então, voltando para trás aqui um pouquinho, no SWOT nós falamos com a nossa criatividade e flexibilidade, uma ação de alavancagem para fazer tal coisa. Outra ação de alavancagem. A empresa fica vulnerável pelo fato de não dispor de capital, como eu mostrei lá no diagrama. Nossa credibilidade será um facilitador para a venda dos novos equipamentos para um processo de capital raising. Ou seja, eu vou buscar dinheiro no mercado, apesar da limitação do mercado em relação aos investimentos. Na época, o dólar estava bastante alto. E seria um problema caso a concorrência decidisse parar de sublocar. No caso, era uma questão que nesse mercado aqui, os concorrentes têm uma parceria entre si, porque o mercado de iluminação no Brasil não tinha equipamentos suficientes para poder atender a todos os eventos. Então, os concorrentes necessariamente tinham que se unir para poder fazer os grandes eventos. Então, caso esses concorrentes parassem de sublocar, seria um problema para a empresa. Então, voltando aqui, temos ações de alavancagem, vulnerabilidade, limitação e problema. Tá bem? Mas nosso intuito aqui é só falar do business plan para entender a complexidade disso, para chegarmos na parte financeira. Aqui nós vamos voltamos lá na questão do porta. Então, como está a rivalidade entre os concorrentes? Então, existia na época concorrência e parceria estão sempre juntas. Barreira de entrada, necessidade de altos investimentos. Isso tudo aqui a gente tira de conclusão a partir do Diamante de Porter. Poder dos fornecedores. Existia uma concentração de fornecedores. Poder dos compradores. Verba com pouca flexibilidade. Insumo fundamental. Troca de fornecedores é arriscada. No caso de um artista, ele tem uma equipe que atende ele na parte de iluminação. Ele não vai querer trocar o fornecedor que ele já tem confiança.
preço e prazos iguais em todos os fornecedores. Ameaça por substitutos não havia, disponibilidade de complementador, poder dos parceiros, principalmente os produtores de eventos. Então aqui nós vamos explicar um pouquinho cada uma dessas coisas, de cada aspecto, né? Poder dos compradores, barreira de entrada, ameaça substituto e disponibilidade de complementadores. Cenários. Aí nós vamos olhar, ok, nós já entendemos a relação com o mercado, nós já entendemos quais ações que a gente pode tomar no SWOT, e aqui nós vamos fazer uma análise mais profunda na tendência em cada aspecto do diamante de porta. Então vamos lá. Tendência: o governo não interferirá no câmbio. Ameaça: caso haja uma desvalorização do real, tal. Oportunidade: o inverso, né? Então, para cada tendência que nós identificarmos naquele ambiente em que a empresa está colocada, nós vamos fazer uma previsão de uma ameaça e de uma oportunidade. Tá bem? Isso vai ajudar nas nossas decisões, ou seja, para onde eu quero ir, se isso aconteceu, o que eu tenho que fazer, etc. Outra tendência: política voltada às exportações. Qual é a ameaça? Tal. Oportunidade? Tal. Aspecto tecnológico. Qual é a tendência? Incentivo o Ministério de Ciência e Tecnologia em Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nacional. Qual é a ameaça? Qual é a oportunidade? Então nós vamos fazer isso em todos os aspectos. Aspecto político-social. Tendência: o governo mostra clara visão da necessidade cultural no país através de iniciativas culturais. Qual é a ameaça? Qual é a oportunidade? Aspecto de mercado e produto. Tendência: política de subsídios para determinadas regiões do país. Qual é a ameaça? Qual a oportunidade? E assim vai. Aspecto relação capital-trabalho. Tendência: globalização, ameaça, desemprego, oportunidade. Então, e aqui, depois que eu faço essa avaliação, eu tenho um pouco mais de chão para poder pensar como a minha empresa, onde a minha empresa vai estar se metendo. Tá bem? Então, agora, o que vai acontecer? Nós vamos passar as variáveis de marketing. Vou voltar a comentar isso. As variáveis de marketing, as clássicas, são produto, preço, praça e promoção. Os 4 P's do Philip Kotler. Hoje, com o fenômeno da internet, nós estamos falando em até 8 P's. Né? Então, o que eu quero expor aqui, deixar claro para vocês, isso aqui foi feito numa época em que a internet não tinha tanta importância, não é que não tinha tanta importância, mas o efeito da internet ainda não tinha se feito perceber, tá bem? Então aqui produto, então nós vamos falar do produto da empresa de maneira mais extensa. Praça, que é o local onde a empresa vai operar, como que é a política de preços da empresa e como vai ser a promoção, ou seja, o que se chama de marketing. Depois que você faz essa visão do plano de marketing, vamos para o plano operacional. Como a empresa vai operar? Aqui é onde a gente explica como a mágica acontece. Plano operacional, como funciona uma empresa de iluminação, como funcionava na época. E aqui começamos a trabalhar um pouco as nossas premissas, né? Show design, custos operacionais. Folha de pagamento, marketing e venda, despesas técnicas, comunicação, despesas de locação de equipamentos. Tudo aqui está em milhar, tá? Custos fixos, folha de pagamento, seguro, comunicação, corporativas e administrativas e provisão para devedores duvidosos, ou seja, aqueles clientes que não pagam, tá bem? Então eu fiz esta previsão para esse plano de negócio. Plano financeiro, nós tomamos todas as premissas que nós admitimos anteriormente para formar uma demonstração de resultado do exercício, onde nós especificamos na demonstração de resultado do exercício, conceitualmente, a demonstração de resultado do exercício é uma listagem de receitas, custos e despesas, onde eu parto da receita, vou diminuindo os custos e despesas até chegar no lucro líquido. Então, eu fiz uma previsão a partir de todas as premissas, nós vamos entender isso lá quando nós vamos fazer a nossa planilha, para poder projetar isso. Olha, tá vendo?
Isso está aqui, a data em que eu fiz isso. 2003 era o ano em que nós estávamos começando a querer comprar equipamentos. Então nós fomos buscar capital fora e esse business plan foi feito para isso. Então fiz 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Esse é o nosso horizonte de tempo que nós admitimos para poder fazer a previsão. Aqui nós eu fiz uma análise horizontal do DRE projetado, que é uma maneira de olhar para apresentar para os acionistas, ou para o Venture Capital no caso. Depois fizemos uma análise vertical. Essas questões de análise horizontal, como está aqui, e análise vertical, no nosso curso nós não vamos abordar, porque isso é um item de um curso de análise de demonstrativos financeiros que a gente vai colocar no ar depois. Tá bem? Mas para que serve a análise horizontal e vertical? Serve para você avaliar os percentuais, a oscilação de cada linha do DRE. Aí nós fazemos isso também com o balanço. Então nós fizemos aqui uma estimativa do balanço consolidado e fizemos uma análise horizontal do balanço consolidado, uma análise vertical do balanço consolidado. Necessidade de capital de giro. Isso aqui é um tema muito, muito importante, porque a gente sabe que muitas empresas quebram por não olhar para esse item aqui, capital de giro. Muitas vezes empresas quebram porque vendem além daquilo que podem. E aí não tem capital de giro para sustentar a operação e quebra. Então, essa é uma avaliação muito importante de como nós vamos projetar o capital de giro. Isso nós vamos ver lá na nossa planilha. Análise por índices. Como eu disse, nós estamos aqui trabalhando com uma avaliação de relatórios financeiros por índice. Isso faz parte de um outro curso mais específico. Tá bem? Fluxo de caixa consolidado. Uma vez que eu fiz o DRE e o balanço, eu admiti premissas do meu capital de giro, eu tenho como prever como vai ser o meu fluxo de caixa ao longo desses anos. Assim eu tenho condição de entender onde eu vou precisar de empréstimo, onde eu vou precisar de investimento externo, onde eu vou poder fazer retiradas. Isso é um tema também muito importante. O empresário, de modo geral, ele tem um pouco de dificuldade de entender quando ele pode fazer retirada da empresa e quanto ele pode fazer de retirada. Então, se você não tiver o olho no fluxo de caixa, você vai estar tomando uma decisão não técnica. Então, com base em tudo que nós vimos até agora, chegamos aqui ao fluxo de caixa consolidado. Valuation. Valuation é como é que eu atribuo valor a essa empresa. Então aqui nós usamos uma técnica nós temos aqui os dados da empresa, na verdade assim, ativos fixos iniciais, investimento, venda, depreciação, tal, ativo imobilizado líquido, ativo econômico, necessidade de capital de giro mais imobilizado líquido e ativo econômico, necessidade de capital de giro mais imobilizado líquido em D0. Fazemos o demonstrativo de valor da empresa com base no WACC, que é uma técnica específica, que nesse business plan nós fizemos só com base no WACC. E aí os anexos, premissas macroeconômicas, que é uma das coisas que nós vamos tomar como exemplo lá no nosso curso. Na próxima aula, inclusive, nós vamos trabalhar essa questão de premissas. Nós estamos trabalhando com inflação, Brasil crescendo a um PIB 3,7, 3,8, inflação 6%. Dólar a 3, mudou muita coisa, né? E Selic a 14, isso mudou, né? Selic está hoje 6,5. Premissas de despesas. Não dá para enxergar muito, porque ficou muito espremido. Mas, o que eu posso dizer para vocês, eu vou deixar esse arquivo em PDF para vocês vão poder olhar. Eu vou dizer para vocês aqui, premissa de despesas, folha de pagamento, despesa com seguro, marketing e vendas, despesas técnicas, comunicação, corporativa administrativa, despesas de locação de equipamentos e PDD. Então, nós fazemos uma ideia, para fazer as projeções nós temos que admitir essas premissas. Premissa de receita com equipamento próprio. Então, veja, nós tínhamos uma situação lá, tudo isso eu estou dizendo para vocês, tanto essa premissa de despesas, quanto as premissas de receita, elas vão depender do negócio que você está. Então, aqui nós temos detalhes de uma operação de locação de equipamento. Então, uma empresa de serviço de locação de equipamento de iluminação é muito específico. Se você tem uma indústria, você tem uma loja de sapato, é outra coisa. Se você tem uma fábrica de bolo, é diferente. Então,
Essa parte de premissa de receitas e despesas, ela vai depender muito do negócio em que você está. Então não tem como nós entrarmos nisso, a não ser que eu conheça o business que você trabalha, que você tem. Premissa de receita, equipamento locado, está aqui. Premissa de custeio, de novo, nós vimos premissas de despesas, premissas de receitas e agora premissas de custeio, como estava estruturado os custos dessa empresa. Premissa de custeio e equipamento locado, eu tinha duas linhas de produto, uma com equipamento próprio e uma com equipamento locado. Na época nós não tínhamos equipamento, queríamos adquirir equipamento. Premissas de CAPEX. CAPEX é uma sigla de Capital Expenses, ou seja, investimento em ativo imobilizável, máquinas e equipamentos. Toda a lista de máquinas e equipamentos que estavam previstas para ser adquiridas ao longo dos próximos 9 anos. Estudo de amortização, uma vez que nós temos a lista daquilo que vai ser comprado, como essa amortização vai impactar o negócio, e é isso. Esse business plan foi usado para um levantamento de capital, de dinheiro. Tá bem? De modo geral, as startups fazem isso. Elas estruturam seus negócios, buscam um venture capital, um investidor anjo, para poder alavancar os negócios. Então, vamos voltar um pouquinho lá para o nosso slide. Voltando aqui para o slide, então eu quis mostrar isso para vocês entenderem de forma muito clara. Um business plan é uma coisa muito complexa. Para que nós cheguemos na parte financeira, nós temos que passar por toda a parte de análise ambiental, produto, plano de marketing, plano de vendas, um monte de passos antes de chegar na parte financeira, tá bem? Então, nossa proposta aqui eu quero entregar para vocês uma ferramenta de projeção financeira para plano de negócio. E é isso que nós vamos fazer, tá bem? Lembrando que nas premissas de receitas, despesas e custos, cada negócio vai ter a sua especificidade. Então, vocês vão ter que trabalhar para desenvolver isso, né? Então, agora eu vou pedir para você fazer uma pausa, baixar a sua planilha e vamos pôr a mão na massa. Na próxima aula, é claro. Tá bem? Então, baixa lá a sua planilha e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado, boa sorte e bons negócios.